Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Só da Ciência. Eu me chamo Igor Rapp, sou professor e biólogo e hoje vamos começar com um causo. Mas antes, já deixe o seu like e se inscreva no canal para fazer o Só da Ciência ganhar o Brasil. Vamos fazer o canal crescer feito colônias de bactérias. E agora, vamos ao vídeo. A cabanagem foi uma revolta genuinamente popular que ocorreu aqui no Brasil entre 1835 e 1840. Pretos, pobres e mestiços e alguns fazendeiros se juntaram para depor o então governador do Pará, Bernardo Lobo de Souza. Bem, no processo acabaram matando o rapaz. Mas a história não é sobre o governador não. Na verdade, é sobre um cônego, meio boca aberta, que pôs fogo na população paraense. Bem, o nome dele é João Batista Gonçalves Campos. Ele usou um jornal e a sua função de jornalista, e além disso, o seu intelecto, para revoltar a população e tomar o poder do Pará. A estratégia de Joãozinho deu tão certo que ele teve que sair da capital Belém para não ser morto pelo governo. Irônico é que, no processo, numa manhã de 1834, ao se barbear, cortou uma espinha. O corte infeccionou e Joãozinho acabou morrendo de infecção generalizada pelo corpo. Pois é, Joãozinho escapou do governo, mas não escapou da morte. Isso ocorreu porque a bactéria que reside na nossa pele e nas espinhas, chamada Staphylococcus aureus, quando, através de um corte, ganha a corrente sanguínea, pode causar grandes infecções. Mas será que isso poderia ser diferente nos dias de hoje? Seria sim, graças aos antibióticos. Esses medicamentos que matam bactérias. Ou seja, você rapazote que quer retirar os pelos faciais, hoje você pode fazer isso sem problema nenhum e sem risco de morrer de uma septicemia irreversível e galopante. Mas desde quando a humanidade conhece os antibióticos? Diz a lenda que desde que um escocês louco, trabalhando no hospital inglês, descobriu um fungo metido a justiceiro em 1928. Mas nesse vídeo vou mostrar que isso está um pouquinho longe da verdade. Então, venham e veja a história dos antibióticos. Para saber sobre a origem do uso de alguma coisa pela humanidade, nós podemos analisar vários aspectos. Por exemplo, a cultura. Então, tradições, costumes e comportamentos. Além disso, podemos analisar os registros. Então, escritos, livros, obras e cerâmicas. Ou então, podemos analisar os corpos. Pois então, em 1989, Cook e seus coleguinhas cientistas, ao analisar num microscópio de fluorescência os ossos de múmias núbias, que é uma região lá do Egito, dos primeiros séculos da nossa era, eles detectaram a existência de um antibiótico chamado tetraciclina nesses ossos. Esse registro da tetraciclina nos ossos das múmias só é possível porque esse antibiótico tem o poder e a capacidade de se ligar ao cálcio dos nossos ossos. Ou seja, ao analisar as múmias, essa tetraciclina foi isolada do cálcio. E é por isso que houve essa evidência. Mas se as múmias consumiram intencionalmente esse antibiótico, sabendo realmente o que estavam consumindo, precisa de outros estudos. Além disso, naquela mesma região, há registros culturais do uso de terras próximas ao Rio Jordão com propriedades antibióticas. Indo direto para a China agora, Ong e seus colegas pesquisadores analisaram os efeitos antibióticos de algumas ervas utilizadas na tradicional medicina chinesa. Bem, o teste foi simples.
eles catalogaram 20 ervas diferentes utilizadas para essa finalidade. Eles viram se o extrato dessas ervas conseguia diminuir o crescimento ou matavam algumas células presentes na nossa pele. E o resultado foi impressionante. Boa parte dessas ervas tiveram realmente propriedades antibióticas, ou seja, elas impediram o crescimento e a proliferação de bactérias, provando assim que provavelmente os antigos chineses sabiam como manejar antibióticos. Mas o primeiro teste de um antibiótico vindo de micro-organismos foi feito em 1899. Quando 2 pesquisadores pegaram o extrato dessa bactéria aqui e testaram em pacientes com infecção grave hospitalizados. E a cura foi total, mas não para por aí. Em 1910, o químico e cientista alemão Paul Ehrlich, seguindo a sua ideia de bala mágica, não é essa bala que você está pensando não, tá? Ele sintetizou o primeiro antibiótico baseado em arsênio, o Salvarsan. Esse antibiótico mostrou-se com grande poder de matar as bactérias Treponema pallidum, que causam sífilis. Mais tarde, outro alemão de sobrenome Dogmach sintetizou os primeiros antibióticos com base em enxofre. Mas esse antibiótico com base em enxofre, a sulfa, era meio esquisitão, sabe? Porque quando o Dogmach testou em culturas in vitro de bactérias, o antibiótico simplesmente não funcionou. Mas quando ele pediu para pacientes tomarem a sulfa, adivinha só? Não é que funcionou, bendito? Por que será que isso aconteceu? Você tem alguma ideia, Simone? Será que passando pelo corpo a sulfa virava outra coisa? Exatamente. Na verdade, o que se provou-se mais tarde é que o que foi sintetizado pelo Dogmach não tinha efeito nenhum. Na verdade, essa base teria que passar pelo nosso organismo, ser quebrado para aí sim fazer o antibiótico. Não é interessante? Interessantíssimo. Mas você acha que foi sem querer ou ele já tinha uma ideia da ação do medicamento? Eu acho que foi sem querer. Pelo que eu li, né, o artigo tá aí na descrição, foi sem querer. Ele então não tinha... dessa vez sim, foi o erro sendo colocado por alguém que entendia. Né? Porque sem querer querendo não foi. Isso, exatamente. Mas mesmo que a sulfa tivesse alguma eficácia, ela era muito baixa para algumas bactérias. Então, o senhor Alexander Fleming, aquele escocês louco que eu falei no começo, ele estava trabalhando no Hospital St. Mary, né, no laboratório de microbiologia. E aí, nas suas férias, né, voltando de suas férias, ele encontra placas de bactérias repletas de fungo. E olha só que interessante, quando ele analisa essas placas, ele vê que em volta do fungo não há nenhum crescimento de bactéria. Puxa vida, não é verdade? Bom, ele acabou classificando esse fungo crescido como Penicillium notatum e deu um nome ao extrato desse Penicillium de penicilina. Essa que seria a primeira droga antibiótica vinda realmente de um fungo. Mas vocês acham que foi fácil assim? Não. Por 10 anos ele tentou extrair a penicilina do Penicillium notatum, fazer grandes quantidades desse antibiótico para tratar os pacientes de St. Mary, mas ele não conseguiu. E em mais ou menos 1938 ele desiste, joga a toalha. Mas a esperança ainda não estava perdida. Isso porque um time de pesquisadores da Universidade de Oxford, vendo
o sucesso da penicilina, né, resolveram investir na ideia. Então, o líder deles, o Dr. Hitley, juntamente com alguns membros da equipe, foram até os Estados Unidos para tentar achar apoio e massa crítica o suficiente de cérebros para sintetizar essa penicilina. E deu certo, sabe? Porque em agosto de 1943, toda a base aliada, no meio da Segunda Guerra Mundial, tinha o estoque suficiente da penicilina para planejar o dia D. Após isso, o mundo nunca mais foi o mesmo. Mais e mais antibióticos foram descobertos entre os micro-organismos, e entre as décadas de 50 e 70 houve a era de ouro dos antibióticos. Ou seja, mais ou menos 90% de todos os antibióticos que nós conhecemos hoje foram descobertos justamente nessas 3 décadas. E o resto, até hoje, é mais ou menos modificações das moléculas descobertas em 50, 60 e 70. Bom, a história pode fazer com que você pense que nós ganhamos a guerra contra as bactérias, certo? Será que é isso mesmo? Será que nós ganhamos a guerra? Bem, essa é uma outra história que vai ficar para outro vídeo. Bem, se você gostou dessa história, curta o vídeo e compartilhe ele com outras pessoas que possam gostar também. Se engaje e comente aí que outro tipo de vídeo você quer ver aqui no canal. Bem, o vídeo fica por aqui, tá? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até o próximo. Tchau!